Bom, pessoal, na aula de hoje estudaremos mais casos em que nós precisamos considerar a força resultante centrípeta. Em outras palavras, seguiremos trabalhando com a dinâmica em trajetórias curvilíneas. Na aula de hoje, especialmente, veremos o chamado rotor, depois passaremos para a roda gigante, que é mais conhecida pelo grande público. Veja que tanto o rotor quanto a roda gigante são aparelhos utilizados frequentemente em parques de diversão e depois passaremos aqui para um local em que a diversão não é tão grande não, que é o trânsito, né? E nós conhecemos no trânsito as lombadas e as depressões. Depressões é um nome carinhoso que a gente dá para os buracos na estrada, tá? E de buraco na estrada nós brasileiros compreendemos um bocado. O rotor, embora não seja amplamente conhecido, é um aparelho interessantíssimo. Ele consiste num grande cilindro vertical capaz de suportar uma ou mais pessoas. A ideia é que essas pessoas fiquem grudadas nas paredes internas desse cilindro, que, em determinado ponto, entrará em movimento de rotação em torno do seu próprio eixo. A ideia é que depois que certa velocidade angular seja alcançada, a base desse cilindro seja retirada, ou seja, o apoio aos pés dos passageiros seja retirada. Se tudo der certo, e a gente vai entender que tudo é esse, né, daqui a pouco, as pessoas não vão cair, não vão escorregar, evitando ali um acidente que pode ser mortal. Então vamos lá, com toda a calma do mundo, compreender o que é este rotor. Como eu falei para vocês, ele consiste aqui de um grande cilindro posicionado na vertical. Eu coloquei aqui um certo eixo e eu já dei a ele uma certa velocidade angular que a gente chama de ômega, desde as nossas aulas de cinemática angular. E eu também coloquei aqui a informação de que nós temos um raio, né? A gente sabe que um cilindro ele possui em sua base e em seu topo uma circunferência, e a circunferência possui um raio fixo. Muito bem, agora imaginemos que nós colocamos uma pessoa aventureira dentro deste rotor, que esse rotor já esteja em sua velocidade angular mínima de rotação para que não exista o escorregamento e que a gente tenha retirado a base desse cilindro, de tal forma que, como vocês podem perceber, esse carinha fica suspenso, mas sem cair. Se a gente pensar em termos de força, eu acho que é fácil perceber que esse nosso colega possui uma força-peso. Afinal, ele logicamente possui uma certa massa e está imerso no campo gravitacional terrestre. Outra coisa que nós podemos ressaltar é que ele está comprimindo essa superfície, que seria a parede interna do rotor, para a esquerda. O corpo dele está comprimindo a superfície para a esquerda. Logicamente que a superfície vai obedecer à terceira lei de Newton e vai aplicar ali uma reação, de tal forma que temos uma força na mesma direção, em sentidos opostos, mas com o mesmo módulo. Então quer dizer que temos aqui uma força normal, dirigida para a direita e, nesse caso, para o centro da trajetória. Daqui a pouquinho tiraremos conclusões importantíssimas a partir disso. E a última força que nós podemos destacar aqui é uma força que deve aparecer na vertical para que nós tenhamos o seu equilíbrio com a força peso. Essa força é justamente a força de atrito estático entre o corpo do nosso coleguinha, as roupas que ele está utilizando, por exemplo, e a parede interna do rotor. O que é que a gente sabe sobre a força de atrito? Que ela tem a ver com irregularidades. Então, se a parede do rotor for completamente polida, o nosso coleguinha vai cair, vai morrer e tchau. Porém, a gente sabe que as irregularidades são empurradas aqui para baixo e, logicamente, elas vão reagir empurrando esse nosso coleguinha para cima. A gente sabe que a força de atrito ela vai crescendo de acordo com a força que a gente aplica, né? Até um valor máximo, que seria a força de atrito estático máximo.
Vamos torcer para que esse carinha não atinja essa força de atrito estático máximo e, aliás, pode até atingir, o problema é superá-la, né? Porque aí passaria para o atrito dinâmico e a gente teria deslizamento entre essas superfícies, que é tudo o que o nosso colega deseja que não aconteça. Então quer dizer que aqui precisamos ter uma força de atrito estático de tal forma que ela seja equilibrada com a força-peso na vertical. E é isso que eu desenho aqui para vocês. Vamos tirar algumas conclusões? Como eu falei para vocês, a normal ela se comporta como uma força resultante centrípeta nesse caso, pois é a única força cuja direção está para o centro da trajetória. Então a gente sabe que a normal será a força resultante centrípeta. Porém, força resultante centrípeta era algo que a gente calculava ou como mv² sobre r, ou a gente calculava também como m⍵² vezes r, não é mesmo? Bastava que a gente pegasse essa relação de v é igual a ômega-r e a gente substituísse aqui conforme a gente vinha fazendo nas questões e nas aulas anteriores. Então é isso que eu destaco aqui para você nesse momento. Na direção do centro da trajetória, temos somente a força normal e podemos calculá-la utilizando qualquer uma dessas duas expressões. Quando a gente olha para a vertical, eu falei para vocês que nós precisamos do equilíbrio entre a força de atrito e o peso, né? E o esperado é que essa força de atrito seja estático, para que nós não tenhamos o deslizamento entre as superfícies aqui, o que ocasionaria no escorregamento vertical do nosso colega. Então quer dizer que a força de atrito estático tem que ser igual à força peso. Porém, a força de atrito estático é o μ estático, que seria o coeficiente de atrito estático, vezes a normal, e isso seria igual à força peso, que nada mais é que a massa vezes a gravidade. Algo que nós temos plenas condições de fazer é pegar essa normal aqui de baixo, ou essa de cima, e substituirmos aqui, nesse fator. Eu vou escolher aqui de baixo justamente porque a gente tem a presença da grandeza ômega, que seria a velocidade angular deste rotor. E nesse momento parece-me uma grandeza mais interessante. Então quer dizer que ficaríamos com μ estático vezes a normal, que seria a massa vezes ômega², que é a velocidade angular ao quadrado, vezes o raio da trajetória, e a gente iguala isso a massa vezes a gravidade. A gente tem massa de um lado, massa do outro, podemos eliminá-la sem medo de sermos felizes. A gente pode isolar esse ômega² de tal forma que a gente jogaria esse μ estático e o r aqui para baixo via meios pelos extremos. Então ficaríamos com g sobre o μ estático vezes o raio. Se a gente tira a raiz em ambos os lados da equação, ficaríamos que ômega é igual a gravidade sobre o coeficiente de atrito estático vezes o raio da trajetória. E aqui tudo sobre uma raiz. Esse aqui é a velocidade mínima angular que a gente precisa para que a gente não tenha um escorregamento nessa situação. Então, se a questão pergunta qual é a velocidade mínima de rotação necessária para que não exista o escorregamento, nós utilizamos essa bonita expressão, que é justamente o que eu destaco aqui para vocês. Perceba que a gente podia ter substituído a normal, lá nos passos anteriores, por essa expressão também. A gente teria um outro resultado, que seria esse aqui, ó. A gente parte dessa segunda equação, de que o μ estático vezes a normal, μ estático vezes a normal tem que ser igual a massa vezes a gravidade. E dessa vez a gente vai utilizar essa expressão para a força normal, né? Então, μ estático vezes mv² sobre r seria igual a m vezes g. A gente novamente elimina a massa nos dois lados da equação e a gente pode isolar esse v², de tal forma que ficaríamos com, aqui, a velocidade ao quadrado teria de ser igual ao raio vezes a gravidade,
e o μ estático passaria aqui para baixo, né? A gente pode também tirar a raiz em ambos os lados da equação, e aí a gente ficaria que essa velocidade seria a raiz de RG sobre o μ estático. São duas maneiras da gente calcular a velocidade, né? Aqui em cima a velocidade linear e aqui embaixo a velocidade angular. Uma coisa que é interessante é que em ambas as expressões a massa do corpo não aparece. Isso quer dizer que esse movimento independe da massa do nosso coleguinha. Mais uma vez, a física é democrática. Ela aceita uma pessoa magrinha, saudável, atlética e aceita também uma pessoa como eu, que tem um tecido adiposo um pouquinho mais avantajado que a média brasileira. Não se esquece disso, tá? A massa não aparece em nenhuma dessas duas expressões, então ela não é um fator determinante para que isso ocorra dentro do rotor. Agora que nós entendemos tudo isso, podemos partir para uma questão. Rotor é um brinquedo que pode ser visto em parques de diversões. Consiste em um grande cilindro de raio R que pode girar em torno de seu eixo vertical central. Após a entrada das pessoas no rotor, elas se encostam nas suas paredes e este começa a girar. O rotor aumenta sua velocidade de rotação até que as pessoas atinjam uma velocidade v, quando, então, o piso é retirado. As pessoas ficam suspensas, como se estivessem ligadas à parede interna do cilindro enquanto o mesmo está girando, sem nenhum apoio debaixo dos pés e vendo um buraco abaixo delas. Essa situação talvez a gente a utilize para representar algumas grandezas. Vamos ver logo o que pedem aqui, as alternativas e as proposições. Em relação à situação descrita, é correto afirmar que, primeira proposição, a força normal, ou seja, a força que a parede faz sobre uma pessoa encostada na parede do rotor em movimento, é uma força centrípeta. Realmente é isso que a gente verifica, né? A gente tinha aprendido agora há pouco que a força normal está aqui para esse nosso coleguinha, né? Deixa eu tentar desenhar da forma mais reta possível. Então aqui a gente teria uma força normal que realmente aponta para o centro da trajetória. Então é uma força centrípeta. Então a primeira proposição, que vale um ponto, está verdadeira. Segunda proposição, se duas pessoas dentro do rotor tiverem massas diferentes, aquela que tiver maior massa será a que terá maior chance de deslizar e cair no buraco abaixo de seus pés. Como a discussão está bem fresca na nossa memória, a gente sabe que isso está falso. E como é que a gente faria para justificar? A gente perceberia que esse nosso colega possui uma força-peso para baixo, né, em direção ao centro da Terra, e a gente sabe também que aparecemos aqui com uma força de atrito estático que impede o deslizamento do nosso coleguinha. Então quer dizer que a normal ela é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Note que eu vou utilizar essa expressão porque no enunciado ele pega v em vez de ômega, que seria a velocidade angular. Isso aqui é na direção radial, na direção do centro da trajetória. Outra expressão que nós podemos induzir é que a força de atrito estático na vertical precisa se anular com a força-peso. Portanto, elas possuem o mesmo módulo. A gente sabe que a força de atrito estático é o coeficiente de atrito estático vezes a normal e que o peso é massa vezes gravidade. O μ estático a gente repete e a força normal nós sabemos que é massa vezes a velocidade ao quadrado e isso dividido pelo raio. E a gente pode colocar aqui que isso é igual a massa vezes a gravidade. A gente tem a massa em ambos os lados da equação, podemos eliminá-la. Isso aqui já é suficiente, pessoal, para dizer que a massa não é importante para essa análise, para esse fenômeno físico. Aqui a gente tem gravidade, tem raio, tem velocidade,
e tem também o coeficiente de atrito estático, mas a massa não é um fator determinante para essa operação. Então, realmente, a segunda proposição, que vale 2 pontos, está equivocada. A terceira proposição, que vale 4 pontos, diz que o coeficiente de atrito estático entre a superfície do rotor e as roupas de cada pessoa dentro dele deve ser maior ou igual a G vezes R sobre V ao quadrado. Isso é algo que nós conseguimos olhando para essa expressão. Basta que a gente isole esse μ estático. Então, pegaríamos o raio, jogaríamos aqui para cima, meios pelos extremos, e também, via meios pelos extremos, colocamos essa velocidade ao quadrado aqui embaixo. Então, o μ estático será igual a gravidade vezes o raio, né? RG, sobre a velocidade ao quadrado. Muito bem. Veja que aqui a gente tem a mesma expressão que é proposta para a gente aqui. Então, realmente, a nossa resposta aqui está correta. Então, por enquanto, verdadeiras 1 e 4. Vamos agora para a quarta proposição, que vale 8 pontos. O coeficiente de atrito estático entre a superfície do rotor e as roupas de cada pessoa dentro dele é proporcional ao raio do rotor. Falso. Pessoal, a gente sabe que o coeficiente de atrito estático ou o coeficiente de atrito dinâmico só diz respeito às superfícies que estão em contato. Então, tem a ver com as roupas de cada pessoa e com a superfície do rotor, mas não depende aqui do raio, não é proporcional ao raio, beleza? Ele é uma interação entre superfícies e o seu valor é determinado entre elas. A quinta proposição, que vale 16 pontos, diz que o coeficiente de atrito estático entre a superfície do rotor e as roupas de cada pessoa dentro dele é proporcional à velocidade v do rotor. Isso aqui também está falso, pelo que nós discutimos na proposição anterior. Coeficiente de atrito, seja ele dinâmico ou estático, depende somente das superfícies que estão em contato, e nada mais. Nunca se esqueça disso, beleza? Então, agora que nós estudamos com detalhes o rotor, nós podemos trabalhar agora com a roda gigante. E o que é que nós podemos falar para descrever a roda gigante? Bom, ela é uma roda, é gigante, ela gira. Isso porque eu acredito que você já tenha visto uma roda gigante e você saiba que ela possui esse aspecto desenhado aqui. Ela possui alguns carrinhos que ficam ao longo de uma circunferência que é posta a girar. Logicamente, o carinha que está num desses carrinhos acabará girando junto com a roda, não é mesmo? Galerinha, uma coisa que eu quero que você perceba desde agora é que, como nós temos um movimento circular, e nesse caso considerado uniforme, ou seja, a velocidade tangencial não alterará o seu módulo, porém alterará a sua direção e o seu sentido, ou seja, suas características vetoriais, quer dizer então que nós temos aqui uma aceleração que é centrípeta, que é justamente direcionada ao centro e ela é a responsável por alterar o sentido e a direção da velocidade tangencial sem alterar o seu valor em módulo. Muito bem. Então, a cada ponto que nós temos aqui, nós temos uma aceleração centrípeta. Como a velocidade é a mesma e o raio da trajetória também é o mesmo, caso você note aqui, nós temos que essa aceleração centrípeta é uma constante. Muito bem. Nesse momento, quais são as forças que estão atuando sobre o nosso coleguinha? É sempre bom começar pela força-peso, né? Então, quer dizer que nós temos aqui uma força-peso para baixo, mas a gente sabe que o nosso colega também está comprimindo a superfície para baixo, e nesse processo, a superfície reage empurrando-o para cima. E eu não sei se você já notou, mas a força normal, nesse caso, ela é maior que a força-peso. Isso acontece, galera, pelo fato de que a aceleração centrípeta está para cima. Então, quer dizer que a força resultante centrípeta também aponta para cima nesse caso. Então, para a força resultante apontar para cima,
o vetor que vai para cima tem que ser maior que o vetor que vai para baixo. Então, nesse caso, nós teríamos que a normal menos o peso será igual à força resultante centrípeta. E aqui você pode utilizar qualquer valor que você prefira para a força resultante centrípeta. A que eu vou utilizar é massa vezes a velocidade ao quadrado, e isso a gente divide pelo raio. Se a gente isola a força normal, isso aqui vai ser igual ao peso, porque ele vem para cá com inversão de sinal, e o peso é massa vezes gravidade, mais massa vezes a velocidade ao quadrado dividida pelo raio da trajetória, que é justamente a expressão que eu destaco aqui para vocês. O que é que aconteceria se nós colocássemos uma balança aos pés do nosso colega nesse exato momento? Lembre-se que balança mede força normal. É isso que nós aprendemos nas aulas anteriores, desde a aula sobre força normal. Veja que nesse caso, a normal ela é maior que o peso real do carinha. Isso porque nós temos aqui o peso e nós estamos somando com esse fator. Então, a normal maior que o peso quer dizer que a balança vai indicar aqui uma massa, né? Já que ela está programada para mostrar a massa, maior do que a massa de verdade dele. A gente costuma chamar essa normal de peso aparente, que é justamente aquilo que a balança está medindo. Então, nesse momento, o peso aparente é maior que o peso real, já que o peso real é o quê? Massa vezes gravidade. E o peso aparente vai ser esse peso mais esse fator aqui da direita, beleza? Muito bem. Quando a gente vai para o próximo ponto, considerando aqui um sentido de giro horário, a gente percebe que esse carinha novamente tem uma aceleração centrípeta, nesse caso aqui apontando para a direita, pois é onde está ali o ponto chamado de centro da trajetória relativo ao nosso coleguinha nesse momento. Quando a gente pensa em termos de força, podemos começar novamente pela força-peso. Então, temos aqui uma força-peso para baixo e temos uma normal para cima. Nesse caso, é importante que a normal seja igual à força-peso. Isso porque eu falei para vocês que a velocidade tangencial não altera o seu valor, portanto, ela é constante em módulo. Como ela é constante em módulo, nesse momento, a gente tem uma velocidade para cá que é constante, portanto, não temos aceleração tangencial, muito cuidado, e se a gente não tem aceleração tangencial, não temos força resultante tangencial. A única força resultante que nós temos aqui é a força resultante centrípeta. Isso porque nós temos uma aceleração centrípeta. E qual será a força que aparece aqui nesse momento? É muito simples, pessoal. Sabe quando você está dentro de um carro e você faz uma curva um pouco fechada? Parece que você é jogado para fora da curva, né? Então pareceria para o nosso colega que ele seria jogado para cá. Para que isso não aconteça, é necessário que a força de atrito entre os pés do nosso carinha e o carrinho da roda gigante seja suficiente para mantê-lo paradinho aqui. E veja que nesse momento ela vai apontar justamente para o centro da trajetória. Esse efeito de ser jogado para fora é algo que eu vou discutir melhor com vocês na aula de número 22. Tranquilo? Mas por enquanto essa análise basta. E aqui eu tenho a representação que eu coloquei para vocês. Nós chegamos nessa expressão aqui de baixo através de um raciocínio muito simples. A gente sabe que o peso é igual à força normal. E a gente sabe que, nesse caso, a força de atrito estático ela vai ser igual à força resultante centrípeta, não é mesmo? Então, aqui, força resultante centrípeta. Sim, é importante que essa força de atrito seja estático para que nós não tenhamos o deslizamento entre as superfícies, beleza? Então, vamos lá. Força de atrito estático, nós sabemos que é μ estático, que seria o coeficiente de atrito estático, vezes a normal, e isso vai ser igual à força resultante centrípeta, que você já está cansado de saber, que será massa vezes a velocidade ao quadrado, dividida pelo raio da
trajetória, o raio da roda gigante. Veja que ali nós aparecemos com a força normal, e a gente sabe que a força normal é igual à força-peso, que nada mais é que massa vezes gravidade. Então ficaríamos com coeficiente de atrito estático vezes a massa vezes a gravidade, e isso aqui vai ser igual a mv² sobre r. Podemos eliminar a massa nos dois lados da equação e a gente pode isolar esse μ estático. E aí a gente ficaria que ele será v² sobre r vezes g, justamente a expressão que eu havia destacado aqui para vocês. No ponto mais alto da trajetória, acontece algo interessante porque dessa vez a aceleração centrípeta aponta para baixo. Então quer dizer que a força resultante centrípeta também será posicionada para baixo. Isso quer dizer que os vetores que apontam para baixo precisam ser maiores do que os vetores que apontam para cima. A gente sabe que para baixo nós temos uma força-peso, mas muito cuidado, o peso não vai aumentar não. Isso porque a força-peso é constante. Peso é massa vezes gravidade. A massa do carinha é constante e a gravidade também é constante. O que pode aumentar ou diminuir é a força de compressão, que seria a normal. Então, para que a força resultante aponte para baixo, a normal vai cair um pouquinho de valor. A compressão para esse carinha diminuiu. Daqui a pouquinho tem uma conclusão legal sobre isso, tá? Então, nesse caso, o peso será maior que a normal. Então, teríamos que o peso menos a normal seria igual à força resultante centrípeta, que seria massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. A gente pode jogar a normal para cá e jogar esse fator para cá. Ele vem com inversão de sinal, né? Então, o peso, que é massa vezes a gravidade, menos mv² sobre r, será igual à força normal, que a gente pode destacar aqui nesse momento para vocês. Então, veja que a normal, nesse caso, ela é realmente menor que o peso real do objeto, porque a gente pega aqui o mg e a gente subtrai desse fator que aparece aqui na direita. Então, nesse caso, se a gente colocasse uma balancinha sobre os pés do nosso amigo, a gente perceberia ali um valor de massa menor do que o que deveria realmente existir. Isso porque a normal reduziu significativamente em módulo, tranquilo? Então, essa normal, que seria o peso aparente, é, nesse caso, menor que o peso real do objeto. Como a balança está programada para mostrar a massa, nesse caso, a massa seria menor do que a massa dele se ele estivesse, por exemplo, paradinho aqui, sem entrar na roda gigante, beleza? Quando a gente vai para o próximo ponto, a gente sabe que ele é a mesma coisa do que acontece aqui, a diferença é que a força de atrito, ela inverte o seu sentido. Aqui a gente pode fazer uma análise bem legal, pessoal, porque se a gente percebe que lá em cima essa normal era um valor pequenininho, o valor mínimo que a gente tinha, né? O valor mínimo da normal está no ponto mais alto. Quando ele vai descendo, veja o que acontece. A normal assume o seu valor intermediário nesse momento e lá embaixo assume o seu valor máximo. No ponto mínimo, a gente tem o valor máximo da força normal. Então, quer dizer que quando a gente tem a descida da roda gigante, nós aumentamos a força normal. Nesse momento, esse carinha experimentará uma força de compressão maior. Ele vai se sentir um pouquinho mais pesado. Logicamente que isso é uma sensação, né? Quando a gente sobe aqui na roda gigante, a normal, que era grande, tinha o seu valor máximo, vai para um valor intermediário e depois vai para o seu valor mínimo. Então, quer dizer que nesse momento a gente tem que a normal ela vai diminuindo de valor. Esse carinha vai se sentindo um pouquinho mais leve durante a subida porque a força de compressão vai reduzindo. Agora que sabemos disso, podemos resolver algumas questões. Uma roda gigante de raio 20 metros completa uma volta em 30 segundos. Interessante. Quando ele fala para a gente que é uma volta em 30 segundos, quer dizer que 30 segundos é o nosso período, né? A gente sabe que o período é o tempo necessário para que a gente complete um evento, um ciclo. Isso com um movimento de rotação uniforme.
A questão pede para considerarmos a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, desprezar o efeito do ar e adotar π como 3. Determine a intensidade da força vertical que uma pessoa exerce sobre o assento ao passar pelo topo da volta, que nada mais seria que o ponto mais alto da trajetória. E também é dado que a massa da pessoa é de 50 quilogramas. Beleza. Pessoal, lá em cima, a gente sabe o quê? Que a gente tem uma aceleração centrípeta que nesse momento é para baixo, já que o centro da trajetória está imediatamente abaixo do nosso colega, então quer dizer que o peso será maior que a força normal. Então aqui a gente tem a força peso e pequenininha a gente tem aqui a força normal. Quando ele fala para a gente que ele quer saber qual é a intensidade da força vertical que uma pessoa exerce sobre o assento, a gente quer saber justamente quem é essa força normal, porque a gente sabe o quê? Que o cara comprime a superfície para baixo e a superfície reage com a normal para cima, né? Então, a gente achar a normal, nesse caso, será suficiente para respondermos a nossa questão. Como o peso é maior que a normal, a gente teria que peso menos a normal será igual à força resultante centrípeta. Eu acho interessante que, nesse caso, a gente utilize a expressão de m ômega ao quadrado vezes r para a força centrípeta, conforme havíamos demonstrado anteriormente. Isso porque a questão me falou em período de rotação, e a gente sabe que esse ômega nada mais é que 2π sobre o período. Então, como o período é de 30 segundos, a gente ficaria aqui que essa velocidade angular nada mais é que 1 sobre 15 vezes π. Mas a questão falou que eu posso considerar esse π como 3. E é o que a gente vai fazer. Vamos ver se a gente consegue facilitar um pouco mais, né? Ficaríamos com 2 vezes 3, que é 6, sobre 30 radianos por segundo, não é isso? Radianos por segundo. Mas a gente pode simplificar isso aqui um pouquinho, né? Se a gente divide tudo isso por 6, por exemplo, numerador e denominador, a gente ficaria aqui em cima seria 6 por 6, que é 1, e aqui embaixo ficaria 30 por 6, que é 5. Então, 1 sobre 5 radianos por segundo. Se você quisesse, podia colocar também 0,2, não teria problema. A gente sabe que o peso é massa vezes a gravidade, a massa do nosso colega é de 50 kg e a gravidade vale 10, então 50 vezes 10, menos a normal, que é o que nós desejamos descobrir, a massa é de 50 kg, a velocidade angular ao quadrado seria 1 sobre 5 ao quadrado, vezes o raio da trajetória, que a gente sabe que é de 20 metros. Então, aqui colocamos 20. 50 vezes 10, a gente tem aqui 500, menos a normal, será igual a 50. A gente pode repetir, só que aqui embaixo a gente ficaria como? Ó, 1 ao quadrado é 1, então 50 vezes 1 é 50, e aqui a gente teria 5 ao quadrado, que é 25. 50 por 25, a gente teria 2. E 2 vezes 20, a gente sabe que é 40. Legal. Posso jogar a normal para cá, ela vem positiva. Jogo esse 40 para o outro lado, ele vai negativo. 500 menos 40, a gente tem 460 newtons. E isso será igual à força normal. Está respondida aqui a questão que ela queria saber justamente qual era o valor dessa força de compressão. Vamos agora para o próximo exercício. A figura representa uma roda gigante que gira com velocidade angular constante em torno do eixo horizontal fixo que passa por seu centro C. Numa das cadeiras, há um passageiro de 60 kg de massa sentado sobre uma balança de mola, que seria um dinamômetro, cuja indicação varia de acordo com a posição do passageiro. No ponto mais alto da trajetória, o dinamômetro indica 234 newtons. Então, quer dizer que no ponto mais alto, esse é o valor da força normal. Lembra que a balança de mola, que seria esse dinamômetro, ele mede justamente a força normal. Não se esquece disso.
E no ponto mais baixo indica 954 newtons. Considere a variação do comprimento da mola desprezível, então quer dizer que não trabalharemos com força elástica, quando comparada ao raio da roda. Calcule o valor da aceleração local da gravidade. Questão bem legal. Na verdade, ela consiste de um sistema linear de equações. Basta você pensar que ela está comparando dois pontos, o ponto mais baixo e o ponto mais alto. No ponto mais baixo, a gente sabe, pessoal, que a aceleração centrípeta aponta para cima, já que o centro da trajetória está acima da cabeça dos nossos colegas. Então, a força que aponta para cima é maior que a força que aponta para baixo. Então, a normal ela será maior que a força peso que aparece aqui em direção ao centro da Terra, né? Muito bem. Então, no ponto mais baixo, a gente tem que a normal será maior que o peso, por isso que a indicação da balança é de 954 newtons, e aqui a gente ficaria como? Ficaria que a normal menos o peso será igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Eu vou colocar assim, vou dizer que isso aqui vai ser igual à força resultante centrípeta, tá? Assim vai ficar mais elegante. E a normal, nesse caso, a gente viu que era de 954 newtons, né? Então, 954 menos o peso vai ser igual à força resultante centrípeta. Eu vou até separar isso aqui para ficar bem bonitinho, ó. 954 menos o peso tem que ser igual à força resultante centrípeta. Quando a gente faz essa análise agora para o ponto mais alto da trajetória, esse aqui, a gente teria que a aceleração centrípeta, dessa vez, aponta para baixo, já que o centro da trajetória está imediatamente abaixo do nosso coleguinha aqui. Veja que, nesse caso, a força que aponta para baixo, portanto, teria que ser maior que a força que aponta para cima. Então, a normal vai cair um pouco o seu valor, né? Já que o peso não muda, porque depende somente de constantes, e a normal pode variar sim, porque a compressão com a superfície pode mudar. Então, nesse caso, a gente teria que o peso é maior que a força normal. Aqui, a gente diria que o peso menos a normal seria igual à força resultante centrípeta. E uma coisa que a gente viu durante o enunciado é que, nesse caso, a gente tem uma indicação ali de 234 newtons para o dinamômetro. Então, essa é a força normal. Muito legal, a gente pode colocar essa expressão logo aqui embaixo, 234, não é isso? Para que a gente consiga chegar a um resultado bacaninha. Pessoas, como eu quero saber qual é a aceleração da gravidade nesse local, é isso que ele quer saber aqui, eu preciso achar qual é o valor da força-peso, porque o peso é massa vezes gravidade. Então, achar o peso será uma missão fundamental. Temos aqui um sistema de equações. Eu preciso saber qual é o peso e eu posso sumir com essa força resultante centrípeta. Eu posso fazer o seguinte, ó, multiplicar toda essa equação aqui de baixo por menos 1, porque aqui ficaria menos peso, aqui ficaria positivo e aqui ficaria menos a força resultante centrípeta. Quando a gente soma, a gente tem um resultado interessante, porque a gente ficaria com 954 mais 234, que seria a mesma coisa que 900 mais 200, que é 1.100, mais 50 mais 30 ficaria 1.180, mais 8, que ficaria 1.188. Então, 1.188 menos peso com menos peso é menos 2 peso, teria de ser igual à força resultante centrípeta menos a força resultante centrípeta. A gente pode dizer que isso é igual a zero. A gente joga esse 2P para o outro lado, então ficaríamos aqui que 2P tem que ser igual a 1.188. Então, esse peso, se a gente isola, ficaria 1.188 dividido pelo bonito valor de 2. Isso aqui seria a mesma coisa que 1.100 por 2, que seria 550, mais a metade de 88, que é 44. Então, quer dizer que nós temos aqui, como resultado, o bonito valor de 594 newtons.
Observe que nós sabemos que o peso é a mesma coisa que a massa vezes a gravidade. O peso nós acabamos de calcular, 594, a massa é, de acordo com a questão, de 60 kg. Então, isso seria 60 vezes a gravidade. Então, quer dizer que a gravidade seria 594 divididos aqui por 60, né? Isso aqui dá o bonito resultado de quanto, pessoas? A gente pode fazer aqui no cantinho. Eu vou fazer bem rapidinho e aí eu coloco o resultado aqui para vocês, tá bom? A gente coloca aqui 594 dividido por 60, aí aqui eu vou multiplicar isso aqui por 9, porque 9 vezes 6 vai ser igual a 54, então quer dizer que 54 a gente coloca aqui com o zerinho, né, porque é 60, aí subtrai, isso aqui ficaria 4, isso aqui ficaria 5, isso aqui ficaria 0. Aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode baixar aqui um 0, coloca uma vírgula, e a gente multiplica isso por 9, e aqui sobraria 0, né? Então quer dizer, pessoal, que a nossa resposta seria de 9,9 metros por segundo ao quadrado. Muito legal, respondida a nossa questão. Quase 10, né? Mas não foi 10 exatamente. Em termos conceituais, vamos para a última parte da aula de hoje. Iniciaremos tratando aqui de lombadas, que, como nós sabemos, são elevações que nós temos ali em estradas para que o nosso coleguinha reduza a sua velocidade e não prejudique o seu próprio automóvel ou a própria vida, ou para evitar que essa pessoa simplesmente saia aqui com uma velocidade incrivelmente alta, né? Então, muito bem. Temos aqui um carrinho, temos aqui uma pessoa nesse carrinho e nesse momento nós temos o equilíbrio na vertical. Quer dizer que nesse caso a gente tem que a normal vai ser igual à força-peso. Essa situação vai mudar quando ele se encontrar justamente aqui na lombada. Isso porque a lombada, pessoal, ela é um trecho circular. Basta você ver com essa circunferência que eu desenhei aqui para vocês, completando e mostrando que realmente temos aqui uma trajetória circular. A gente percebe que essa lombada possui um certo raio, que logicamente está meio exagerado aqui no nosso desenho, e a gente tem uma aceleração centrípeta para baixo. Isso porque a gente precisa que a velocidade desse carinha altere a sua direção e seu sentido para que ele seja capaz de subir essa região, mas não é necessário que o módulo dela seja alterado, tudo bem? Então, nesse momento, a gente tem uma velocidade que é constante para a direita, ela pode variar, mas não é necessário, e a gente tem na vertical duas forças, não é? A gente tem a força peso, levando esse carinha aqui para o centro da Terra, e a gente tem a normal impedindo que ele seja levado para o centro da Terra. Veja que, nesse caso, a aceleração centrípeta aponta para baixo. Então, quer dizer que o peso precisa ser maior que a força normal. Faz sentido, né? Porque se a normal ela fosse maior que a força peso, esse carinha ia sair por cima, ia voar, ia virar o carro do Harry Potter, tá ligado? Então, isso é impossível, pelo menos para o mundo trouxa, né? Então, quer dizer que realmente o peso vai ser maior que a normal. Veja que isso significa dizer que o peso menos a normal, essa subtração será a força resultante centrípeta, né? E geralmente a gente adota essa força resultante centrípeta como mv² sobre r. E a gente pode dizer também que a gente pode isolar essa normal para cá, ela vai positiva, e esse fator vem para cá negativo. E o peso é massa vezes gravidade. Então, mg menos mv² sobre r tem que ser igual à força normal, que é justamente a expressão que eu destaco aqui para vocês. Eu faço uma análise que nem a gente fez lá na roda gigante, por exemplo. A gente viu que no ponto mais alto isso também acontecia. Então quer dizer que a normal, que nós chamamos de peso aparente, porque seria o resultado mostrado, né? Se a gente colocasse aqui um dinamômetro de mola, ele é menor que a força-peso real, não é isso? Isso porque a gente pega mg, que é o peso de verdade, menos esse fator daqui, que seria correspondente à força resultante centrípeta. Então, nesse momento, no ponto mais alto, o que está ali dentro do carro vai se sentir um pouquinho mais aliviado, né? Porque essa compressão reduziu, tem o seu valor mínimo para esse tipo de movimento. E depois o carrinho segue a sua viagem tranquilamente. Agora podemos ver o que acontece para as depressões, que são os famosos buracos na estrada. Novamente, começamos aqui numa situação em que a normal é igual ao peso.
Quando o nosso carinha vai para o ponto mais baixo da trajetória, o ponto mais baixo do buraco, que também é um trecho circular, a gente percebe que a aceleração centrípeta, que aponta sempre para o centro, nesse momento aponta para cima. Quer dizer, então, que a normal, que é o vetor que aponta para cima, ela vai ser maior que a força-peso que o leva para baixo, né? Isso quer dizer que esses carinhas daqui sentirão uma maior compressão, se sentirão mais pesados. Normal maior que o peso quer dizer que a normal menos o peso será igual a mv² sobre o raio. Se a gente isola a normal, pegamos o peso e jogamos para o outro lado, ele vai positivo e ele é massa vezes gravidade, a gente somaria aqui com mv² sobre r. É essa expressão que eu destaco aqui para vocês e eu digo que, nesse caso, o peso aparente ele é maior que o peso real. Isso porque a normal, nesse caso, vai ser o peso mais esse fator que corresponde à força resultante centrípeta. Nesse momento, as pessoas se sentirão mais pesadas, a compressão é maior, beleza? Então, quer dizer que esse carinha vai superar esse buraco, espero, e aí ele vai seguir a sua vida normalmente, numa situação em que, mais uma vez, a normal será igual à força-peso. São essas variações da normal que podem causar um pouco de mal-estar, né? Pela inércia dos nossos órgãos. Às vezes eles são jogados para cima, às vezes para baixo, e isso pode causar um mau conforto, dependendo do tamanho do buraco, do tamanho da lombada, né? Muito bem, agora que vimos tudo isso, podemos resolver questões sobre lombadas e depressões. Um veículo de massa 1,6 vezes 10 a terceira quilogramas percorre um trecho de uma estrada que é desenhado em corte na figura e contido no plano vertical em lombada, com uma velocidade de 72 km por hora. A questão pede para adotarmos a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e pede para a gente determinar a intensidade da força normal que o leito da estrada exerce sobre o veículo quando este passa pelo ponto mais alto da lombada. Legal. Quando ele passa pelo ponto mais alto da lombada, a aceleração centrípeta aponta para baixo, já que o centro está imediatamente abaixo do nosso carrinho. Então quer dizer que a força que aponta para baixo, que é, nesse caso, a força-peso, ela é maior que a força normal que aponta para cima, né? Muito bem. Então quer dizer que para essa situação, nós teríamos que o peso menos a normal será igual a massa vezes a velocidade ao quadrado e a gente divide isso pelo raio. A gente sabe que o peso é massa vezes gravidade, né? A massa é de 1,6 vezes 10 à terceira, então m, que é 1,6 vezes 10 à terceira, vezes a gravidade, que é 10. A normal a gente desconhece, a massa a gente repete aqui, a gente sabe que a velocidade é de 72 km por hora, e aí muito cuidado, é necessário que a gente faça a conversão para metros por segundo, né? Para que a gente vá para o SI, então a gente sabe que a taxa de conversão é de 3,6. Dividimos esse valor por 3,6 e chegaríamos aqui no bonito resultado de 20 metros por segundo. Então colocamos aqui 20 ao quadrado. E o raio da trajetória, de acordo com a figura, é de 80 metros. Ficou meio coberto ali, mas é de 80 metros mesmo, tá? Então ficaríamos aqui com 1,6 vezes 10 à terceira, a gente pode dizer de cara que é 1,6 vezes 1.000, que é 1.600. A gente ficaria aqui com 1.600 vezes 10. A gente teria aqui o bonito resultado de 16.000. Ok, menos a normal vai ser igual a 1.600, né? 1.600 vezes 20 ao quadrado é 400, por 80 é 5. Veja que 16 vezes 5 é a mesma coisa que 80. Então aqui ficaríamos com 16.000 menos a normal tem que ser igual a 1.600 vezes 5. 16 vezes 5 é 80 e a gente repete aqui os dois zeros, né? Pega a normal, vem positiva para cá e esse 8.000 negativos para lá, né? Então 16.000 menos 8.000 tem que ser igual a normal. Então quer dizer que a normal vai ser a mesma coisa que 16.000 menos 8.000, que seria o próprio 8.000 newtons. Beleza?
Está respondida a nossa questão. Vamos para a última. Em uma estrada, um automóvel de 800 kg, com velocidade constante de 72 km por hora, a gente pode pensar que isso aqui é 20 metros por segundo, né? Pelo que a gente viu na questão anterior, se aproxima de um fundo de vale conforme esquema a seguir. Sabendo que o raio da curvatura desse fundo de vale é de 20 metros, a questão quer saber a força de reação da estrada sobre o carro. Então quer saber qual é a força normal. Como a gente sabe, nesse caso, a aceleração centrípeta vai apontar para cima, já que o centro da trajetória está imediatamente acima do nosso carrinho. Então a força que aponta para cima, que nesse caso seria a normal, será maior que a força que aponta para baixo, que seria a força peso. Então aqui, normal maior que o peso. Quer dizer que a normal menos o peso será a mesma coisa que a massa vezes a velocidade ao quadrado, e a gente divide isso pelo raio da trajetória. No fim das contas, a gente ficaria que a normal menos o peso, que é massa vezes gravidade, só que a massa é de 800 kg e a gravidade a gente considera como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 10 vezes 800, a gente tem aqui 8.000. E aqui a gente ficaria com a massa, 800 kg, velocidade ao quadrado, 20 ao quadrado, e o raio da trajetória, de acordo com a figura, aliás, de acordo com o enunciado, é de 20 metros. Então, beleza. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, a gente pode cortar um desses 20 com o daqui de baixo, né? Legal. A gente pode isolar agora a normal, ela ficaria 8.000, né, que passa para o outro lado com a inversão de sinal, mais 800 vezes 20. 8 vezes 2 é 16, e a gente repete aqui os 3 zeros, né? Então, quer dizer que essa normal vai ser 8.000 mais 16.000, que é a mesma coisa que 24.000 newtons, que é justamente o que consta aqui na letra B. Porque se a gente pensar direitinho, 24.000 newtons, e a gente trazer isso para a notação científica, a gente volta de preto é difícil, né, Tiago? A gente volta 1, 2, 3, 4 casinhas. Então, 2,4 vezes 10 à quarta newtons. Realmente, resposta letra B, de bronquite. Pessoal, muito obrigado por acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, deixa também um gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e até a próxima!